Oi, tudo bem? Já ouviu falar de colesterol bom e colesterol mau? O colesterol mau, ele é chamado de LDL. Associa, por favor, que é o de peso baixo, de baixo peso. Ele pode entupir os seus vasos sanguíneos. E o HDL é o bom colesterol. Ele faz o contrário, ele pode desentupir os seus vasos sanguíneos. Tudo bem? Por isso que eles são chamados de bom colesterol e mau colesterol. E aí, você sabia que o colesterol é um lipídio? Bora falar sobre lipídios hoje? Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e já assina a chamadinha dando like nesse vídeo. Bora lá? Primeira coisa que a gente tem que lembrar quando falamos de lipídios é que eles também são chamados de gorduras, né? Muitos de vocês acabam conhecendo eles mais como gorduras do que como lipídio nos nossos dia a dia. E quais são as funções dos lipídios, né? Uma das primeiras funções que eles têm, que a gente pode colocar, é que eles funcionam como reserva energética. E essa reserva energética que eles têm é uma reserva energética diferente da reserva energética no carboidrato, primeiro porque 1 grama de lipídio ele equivale a bem mais quilocalorias do que os carboidratos. Então é um pacote um pouco mais calórico, digamos assim. E eu costumo brincar sempre que os carboidratos eles são dinheiro no bolso, e dinheiro no bolso é uma coisa fácil da gente gastar. E os lipídios são dinheiro no banco. E quando que a gente utiliza o dinheiro no banco? Depois que a gente consegue consumir o dinheiro que está no nosso bolso. Então, pense nisso. Primeiro nós vamos consumir os carboidratos e depois nós vamos consumir os lipídios, ok? Outra função deles é uma função biológica muito importante, que é a função estrutural. E como funciona essa função estrutural deles? Essa função estrutural está principalmente relacionada com a membrana plasmática, porque eles têm essa função de formar, de tornar, de fazer parte da estrutura do nosso corpo. E uma outra função é a função de reserva, e daí a gente tem nessa imagem os adipócitos, que são células de gorduras que acumulam lipídios, né, que servem como nossa poupança energética. Só nós, animais, temos isso? Não, os vegetais também têm, né, principalmente nas sementes chamadas de sementes oleaginosas, como o amendoim, as amêndoas, né, que tem ali uma reserva energética grande para quando esse embrião que está ali dentro começar a germinar, ele utilizar essa substância. Quais são as outras funções específicas, então, que nós temos dos lipídios? A primeira função que eu coloquei aí pra gente é a função de isolante térmico. Principalmente os animais, que são animais que precisam manter esse calor, eles vão ter, porque vivem em regiões muito frias, eles vão ter uma massa de tecido adiposo que vai funcionar como um cobertor natural. Isso é extremamente importante para o animal, tá? Então é muito comum, às vezes a gente vê, principalmente no sul do Brasil, às vezes a pinguim chega ali sem tecido adiposo nenhum e as pessoas vão tentar socorrer e acabam colocando ele num lugar frio e ele morre congelado, porque ele já gastou toda a energia que ele tinha, todo o tecido adiposo que ele tinha, né? Todo aquele cobertorzinho que deixava ele quentinho quando chegou lá. Então, o mais certo é chamar as autoridades responsáveis pela região para ver se conseguem socorrer, tá? Outra função que a gente tem é a função de impermeabilizante. Como funciona isso? Para que serve esse impermeabilizante? Principalmente nos vegetais a gente consegue ver muito isso, né? A cera que fica em volta ali das frutas, das folhas, impedem com que a água que está ali dentro desse vegetal evapore, para evitar com que esse vegetal morra, né? Tudo bem? Então é necessário ter essa cera em cima para evitar a evaporação da água que está dentro do vegetal. Hormônios sexuais, né? Principalmente os hormônios sexuais secundários, eles são lipídicos, né? Aqueles que vão dar as características sexuais secundárias, hormônios sexuais secundários não. Os hormônios que vão nos dar as características sexuais secundárias são lipídicos, progesterona, testosterona, e eles vão agir principalmente durante a adolescência. Tá? São constituintes da membrana, eu adoro essa imagem. Aqui nessa imagem a gente consegue ver que a membrana plasmática ela é formada por uma bicamada lipídica, né, fosfolipídica, porque são lipídios associados, né, e a gente consegue ver as cabeças deles e as caudas juntinhas ali se protegendo da água, ok? Modelam o nosso corpo, porque seio e bunda
Tudo isso é a constituição do nosso corpo, o que dá essa modelagem do nosso corpo, digamos assim, são substâncias lipídicas, e além de tudo eles estão relacionados com a absorção de vitaminas. Eu costumo brincar que é as vitaminas DECA, D, E, K e A, né? Então algumas vitaminas são chamadas de lipossolúveis, então a gente precisa ter uma quantidade de lipídios ali para a gente conseguir absorver elas, ok? Ao contrário das hidrossolúveis, que são solúveis em água. Bora continuar. Uma outra função que eu deixei aqui até separadinha pra gente é uma função de isolante elétrico. Se vocês acompanharem aí nesse videozinho que eu coloquei para vocês, a gente tem as sinapses dos neurônios acontecendo, certo? E essas sinapses que vão acontecendo ali entre os neurônios, principalmente nos axônios, elas são elétricas. E para a gente não perder nenhuma partezinha dessas sinapses, o que a gente precisa ter? Uma bainha de mielina em volta do axônio do neurônio, que são realizadas, são feitas, né, são lipídicas e são feitas por essas células chamadas células de Schwann. Olha lá que bonitinho. Então a gente tem os lipídios funcionando aí como um fiozinho encapando, como um cabo que encaba um fiozinho de um fio de eletricidade para não se perder essa corrente elétrica que está sendo passada ali, ok? Bom, quais são as características químicas então deles? Quais são? Lógico que eu, enquanto professora de biologia, eu vou falar de forma superficial, mas como que é? Como são eles? Eles são ésteres de ácidos graxos, olha só o ácido graxo aqui, ligado a um álcool, que geralmente esse álcool vai ser um glicerol, terminação álcool, né? E a gente vai formar o quê? Uma gordura, tudo bem? Então, esse é o jeitão, essa é a característica química dessas substâncias dos lipídios, ok? Olha só, e como que são classificados? Eles são classificados em glicerídeos, e os glicerídeos eles podem ser no caso aqui, de saturados ou insaturados. Quando a gente tem os saturados, eles vão ser sólidos, porque eu imagino essas caldinhas aqui de carbono bem organizadinhas. E daí, como elas ficam bem organizadinhas, essas substâncias elas não ficam líquidas, elas ficam sólidas, ok? E insaturadas, que são essas daqui, essas duplas ligações, que vão fazendo com que elas fiquem menos sólidas, e daí elas vão ficando mais líquidas. Então, no caso, saturada, a gente vai ter como exemplo as gorduras, e insaturadas, a gente vai ter os óleos, ok? Então, quanto mais insaturada for, mais líquido vai ser essa substância, beleza? Então, aí a gente tem como exemplo os óleos e as gorduras. Outro que nós temos são os cerídeos, que vão formar as ceras. Exemplos de cera, cera de abelha, que foi o que eu mostrei para vocês, a cera do ouvido, né, do canal auditivo, e a cera dos vegetais, que tem uma função principalmente do quê? De impermeabilização, para a gente não perder líquido naquilo ali. No caso das abelhas, ela tem uma função a mais, essas ceras, né, que é uma função até de estrutura da colmeia, ok? E os esteroides, vamos lembrar que os esteroides, então, a gente tem como principal exemplo o colesterol, né? E ele tem uma cadeia o quê? Fechada. Então, a cadeia de carbono que nós vamos ter nessa representação é fechada. E a gente tem que lembrar que o colesterol é dele que vai ser originado os hormônios, como a testosterona e a progesterona, ok? Bora fechar nossa aula, então, com o mapa conceitual? Esse mapa conceitual, ele fala bastante sobre o quê? As principais funções dos lipídios. Impermeabilizante, ok? Porque a gente sabe lá da questão das folhas, dos frutos que precisam dessa cera para impedirem de perder a água, impedirem que os vegetais percam água, ok? A absorção de vitaminas do grupo DECA, D, E, K e A. Estrutural, lembrem sempre dos fosfolipídios da membrana plasmática nesse caso. Hormonal, porque sabemos que os hormônios sexuais são lipídios. Reserva energética, ok? No caso das sementes, as sementes oleaginosas, nós temos elas, ou no nosso caso, as samantas de gorduras que a gente tem na região abdominal, né? E isolante térmico e isolante elétrico. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva.
E se você chegou aqui, já assina minha chamadinha dando like nesse vídeo. E não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Vai aparecer aí para vocês agora. Um beijo e até a próxima aula.